Olá, você que nos acompanha na internet, no aplicativo do celular, a rede Assim, a rádio mais informada. Você já me conhece, eu sou Alex Carneiro, do programa Gestão Pessoal. Estamos aqui na série de programas dessa semana com a nossa convidada, a psicopedagoga, pedagoga, experiência na área de magistério por muitos anos, Ana Paula Silva. Obrigado, Ana, pela sua presença. Obrigada, Alex. Você já conhece a Ana, né? A sua voz, ela já esteve conosco aqui e nós abordamos em um dos nossos programas, Ana, você trouxe o aspecto voltado à necessidade básica da criança. Eu achei muito interessante, e alguns ouvintes também fizeram alguns comentários, já visto que às vezes a gente tem a impressão que a criança é tão infantil que algumas coisas não são tão, não devem ser tão consideradas para ela, né? Naquela ocasião, você tratou de pelo menos 2 tipos de necessidades básicas, né? Que se referia à segurança e à disciplina. Mas nós queríamos que nesses próximos programas você desse um pouquinho de andamento a essa questão. Que outra necessidade nós podemos abordar hoje nesse programa? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sentido do significado, né? A criança, ela precisa saber que ela é importante, né? Nesse sentido. E antes de começar, a gente fala muito da criança. Nós todos precisamos dessas necessidades. Só que quando nós somos pequenos, logo na primeira infância, se essas necessidades são supridas, nós, quando crescermos, a nossa necessidade vai ser menor. Nós vamos conseguir resolver alguns conflitos. Vamos ser adultos resolvidos, podemos dizer assim. Sim, porque tudo que acontece, tudo que são essas necessidades, nós também precisamos. Segurança, né? Disciplina, tá? E o sentido de significado. A criança, ela consegue perceber isso quando os seus pais têm um bom relacionamento. Quer ver uma coisa que dificulta isso? É quando o homem e mulher, que nós temos esse relacionamento, coloca como prioridade relação pais e filhos. Isso gera uma falta de significado para eles. Então, peraí, vamos entender bem isso, né? Eu quero que você nos ajude a entender. Veja, nesse sentido, você está colocando que, na verdade, a relação familiar ela tem uma prioridade. E quando a gente fala de colocar a prioridade em relação pai e filho, diz, na verdade, que antes de qualquer coisa, para que a criança sinta... e você acha que comentou isso quando falou da questão da segurança, né? Do nossos... a criança precisa saber que o pai e a mãe têm um bom relacionamento. Sim, em todo sentido, tanto no significado como na segurança, né? Que nós já falamos. Porque quando se tem um bom relacionamento, e aqui vamos falar em relacionamento, não é perfeito, um relacionamento perfeito, um relacionamento saudável, onde a criança sinta que os pais se amam, que os pais se dão bem, né? E ela faz parte daquilo ali. Isso é muito bom para ela. Outra coisa errada. Então, só desculpe, Sim, né? Mas pode, é porque a gente quer que quem está nos acompanhando pela internet tem isso bem com clareza. Quando eu criança, olho para os pais dando o devido cuidado ao seu relacionamento, isso reflete no fato que a criança vai perceber que ela tem importância para os pais. Sim. É uma balança complicada, né? Isso. É uma balança complicada. Mas é muito útil, que a criança ela se sente bem segura com isso, né? Ela se sente amada, protegida. E tanto para os adultos. Porque não é porque uma criança chegou, né? Como muitas vezes falam, depois que meu filho nasceu, meu casamento, né, acabou ou não foi a mesma coisa. Então nós temos que ter cuidado com isso. Porque o cuidado com o casamento, com a vida conjugal, sim, reflete no valor que a criança sente, porque sim, ela percebe, na verdade, que ela é fruto desse relacionamento saudável, minha sua dor. Verdade, é isso? Isso mesmo. É esse aspecto que acaba dando um sentido e significado à criança. Sim, isso. Interessante, né? E aí, veja, deixa eu aqui fazer mais uma pergunta nesse sentido. Quando isso acontece, obviamente que a gente fala de prioridade, não significa que a gente não vai cuidar da criança e não vai dar atenção à criança. Pelo contrário. Mas isso envolve também o fato de que eu preciso também ter um tempo para ela. Sim, eu ia falar isso depois, né? De várias coisas que a gente precisa.
O tempo com o filho é muito importante. Ele precisa desse tempo, ele precisa de um bom relacionamento, tanto do casal como da família, né? Outra coisa, a criança não pode ser o centro das atenções. É lindo quando chega, mas depois que ela cresce, ela vai ter o significado dela, sabendo que ela faz parte de uma comunidade, de um grupo. O sentido do significado tem a ver com o fato dela saber qual o papel e o lugar dela na família, na sociedade. Isso. Né? E, consequentemente, também entender o valor dela nesse contexto. Isso mesmo. Né? É interessante isso. Interessante porque, na verdade, você, ao suprir essa necessidade da criança, você não faz com que ela entenda que ela faz parte só da família, mas acaba também fazendo com que ela entenda que ela faz parte também de um grupo, de uma sociedade. Isso é trabalho também na educação infantil, também formal, porque nós estamos falando aqui do aspecto familiar. É muito importante também. E isso também é desenvolvido. É desenvolvido. Quer dizer, deve ser. Deve ser. Hoje em dia, o que nós estamos percebendo? Eu que estou na área da educação. As crianças estão sendo o centro. Então, os pais estão inseguros, eles não conseguem saber o que fazer, porque estão deixando as crianças dirigirem a vida, trocar os papéis. E isso está criando conflito. Ela perde a noção do papel dela, né? Lígia Zurag, se eu não me engano, ela faz um comentário no livro dela, Limite Sem Trauma, dizendo que se a gente não estabelece o papel adequado, o valor adequado da criança, ela pode, né, virar, aí eu quero que talvez usar essa expressão, virar um pequeno tirano, né? Alguém que acha que tem direito a tudo e pode mandar tudo. Verdade, não pode ser contrariado, né? Quer ver uma outra coisa que a gente comete um erro e pode prejudicar o significado? É você desenvolver os papéis de amadurecimento deles. Colocar em escolinha de futebol muito cedo, balé muito cedo. Nossa, Ana, você é contra isso? Não. Só que às vezes colocam a criança com 3, 4 anos. O controle dela, o desenvolvimento motor corporal dela nem está pronto. Não é o momento para ela isso. O papel dela ainda não está dentro dessa perspectiva. Não. Entendo. Ana, para a gente poder ir fechando aqui, né, o nosso programa, temos aí ainda cerca de 1 minuto e meio. Que aspecto importante você colocaria para quem está nos acompanhando, né? Quanto a esse sentido de significado, esse papel que a criança tem que reconhecer? Para que isso aconteça, tá? Os pais precisam deixar que a criança ajude nas suas tarefas, passar para ela valores e atitudes, estar sempre presente. Eu sei que a gente trabalha muito, hoje em dia a vida é corrida, mas a criança quer você, como pai e mãe. E não aquilo só como que você dá. Como pai e mãe, cumprindo o seu próprio papel. Seu próprio papel, isso mesmo. Professora cumprindo o papel de professora. Sim, cada um no seu papel. Interessante. Essa é a Ana Paula Silva, pedagoga, que vai estar nos nossos programas aqui durante essa semana, falando sobre as necessidades básicas da criança. Nós queremos convidar você a continuar nos acompanhando pela internet, pelo seu celular, pelo rádio. A rede, assim, está sempre desejosa de trazer informações úteis para você. E no programa Gestão Pessoal, o que nós queremos é fazer com que você possa crescer no seu relacionamento, na sua vida pessoal e profissional. Eu sou Alex Carneiro, continue conosco sempre no programa Gestão Pessoal.